Oi, meus amores, tudo bem? Meus seres de luz, vamos falar um pouquinho sobre frequenciamento energético em relacionamento, nos seus relacionamentos, como que você tem frequenciado nos seus relacionamentos, como você tem sido um frequenciador nos seus relacionamentos. Aí entra relacionamentos interpessoais, o seu namoro, o seu casamento, tá? Pra gente entender um pouquinho por que os relacionamentos eles funcionam até determinado momento, né? Como você se conecta à pessoa, tá? E quando realmente a gente tem uma consciência mesmo de como que você opera nas suas relações interpessoais e também no seu relacionamento, nossa, você vai ter uma compreensão tão madura, né, de como você está operando ali e de como a pessoa ela está te sentindo, como a pessoa ela te percebe, que você vai entender, né, porque algumas pessoas você se apaixonou tão rapidamente e porque outras pessoas você não conseguiu, ficou maravilhado porque realmente, né, a frequência, a energia da pessoa era muito alta, você desejou, porém você não conseguiu permanecer no campo de atração da pessoa. Bom, vamos lá. Nós já sabemos, né, que nós temos um campo de atração, que nós magnetizamos tudo que está em ressonância com o nosso próprio campo de atração. No relacionamento não é diferente. Então, quando você, um exemplo, quando você sai, quando você está em determinado local, não é? Se tiver 100 pessoas, 20 pessoas, não são todas as pessoas que te chamam a atenção ou que de certa forma você entra, né, em conexão com essa pessoa. Nunca é. Sempre é uma, duas, três e quando tem aquela pessoa que realmente chama muita atenção, que seus olhos vibram. Olha só o que acontece com seus olhinhos. Seus olhos fazem o quê? Eles vibram. Se eles vibram realmente, é porque aquela pessoa conseguiu não só chamar a atenção dos seus olhos por algum motivo, né? Mas ela chamou a atenção pelo o campo, né, que está em ressonância dentro da frequência de vocês. Então vocês compartilharam do mesmo campo energético, do mesmo campo de atração. Então, a partir do momento que nós realmente entendemos, né, que nós somos frequenciadores da nossa realidade, então é da nossa realidade, não é da realidade que você deseja, que você almeja, é da sua realidade. Então, se a sua realidade na área relacionamento, na área financeira, em qualquer área, está ruim, é porque você precisa melhorar o seu estado de percepção da sua realidade. A partir do momento que você, como observador da sua realidade, muda o seu estado de observação, o seu estado de percepção da sua realidade, automaticamente você vai mudar o seu campo de atração, porque você vai começar a entrar em ressonância com a energia, certo? Que está sendo colapsada de lá para cá, porque está sendo daqui, colapsada daqui para lá, e você realmente vai começar a entrar em ressonância com o que você deseja. E voltando para, né, o campo relacionamento, o que eu quero enfatizar aqui para você? Quando você se maravilha com a pessoa, quando você conquista essa pessoa, quando você realmente assim entra, né, em fase com aquela pessoa, é porque você como frequenciador conseguiu frequenciar o que aquela pessoa gosta. Aquela pessoa entrou em emaranhamento energético com você e frequenciou também as coisas que você se sente pertencente dentro de uma realidade. Já percebeu que tem pessoas, pode ser nos negócios, vamos falar de negócio também, né? No negócio você conversa com a pessoa sobre negócio, parece que assim, ó, no estalar de dedos a pessoa conseguiu frequenciar o que você deseja do negócio no todo.
Isso é muito bom, porque é como se a pessoa fizesse a leitura, né? Ele fez um frequenciamento do que você almeja. Ana, quais profissionais, assim, eles têm, né, uma habilidade muito grande, você contrata para fazer isso? Um consultor, por exemplo, né? O consultor, ele consegue chegar na sua empresa, como ele tem uma perícia, estudou muito e tem, né, uma vasta experiência, ele faz, né, um raio-x, ele faz um frequenciamento perfeito do que está bom, funcional e não funcional da sua empresa, e automaticamente ele corrige aquela realidade para que a sua empresa volte ou passe a operar dentro do que você está buscando. E voltando para relacionamento, meus amores, sempre quando você convive muito tempo com uma pessoa, você aprende a frequenciar aquela pessoa energeticamente, porque você passa a conhecer os pensamentos, os hábitos, como que aquela pessoa opera, e você faz a escolha, né, de estar sempre em frequenciamento positivo com aquela pessoa. E quando você está num processo de positividade, né, operando num frequenciamento positivo, o seu relacionamento, ele começa a fluir, a dar certo, a ser um relacionamento duradouro. E o que acontece, Ana? Por que um relacionamento acaba? Porque você muda o seu estado de frequenciamento daquela pessoa. Então, as pessoas, elas têm tanto pontos positivos quanto pontos negativos, né, na vida dela. Elas nem sempre estão operando de uma forma extremamente no seu recurso. E quando a pessoa, né, sai do seu recurso, você começa a frequenciar os pontos negativos daquela pessoa, certo? E a enfatizar e a potencializar. E às vezes é a pessoa que começa a fazer isso com você. E o que acontece com o relacionamento? Vocês entram, né, no modo que a gente chama de dissintonia energética, que é quando o casal começa, né, a dissipar aquele emaranhamento energético, aquela ressonância, certo? E para de vibrar na mesma frequência, no mesmo frequenciamento. Então, às vezes, a pessoa está num momento muito bom, né, da vida dela, e a pessoa vibra numa frequência mais alta, a outra pessoa está vibrando numa frequência menos equilibrada. Como o universo, né, equilibra tudo, ainda mais dentro da sua convivência, vai baixar a sua frequência e vai aumentar a frequência da outra pessoa. Mas se a pessoa estiver num momento muito ruim, né, se ela não tiver esse discernimento, essa graça mesmo de entender que é o momento da vida dela, ela tem a capacidade de baixar toda essa frequência. E quando a pessoa baixa toda a sua frequência, essa pessoa aqui, né, que perdeu o relacionamento, né, que não deu certo, essa pessoa que realmente assim está buscando ajuda para restaurar o relacionamento, o que acontece? Como ela estava vibrando, né, numa frequência mais baixa, ela começou a frequenciar não a frequência da pessoa, né, os pontos altos da pessoa, mas ela começou a frequenciar os pontos baixos, porque ela já conhecia devido à convivência, o longo tempo de convivência. E todas as vezes que essa pessoa que perdeu o relacionamento entra em ressonância com os pontos, né, energéticos, com as informações, com as ondas de frequência, de informações baixas dessa pessoa e baixou a frequência essa pessoa que não está num estado energético de baixa frequência a nível consciencial, não tem consciência de estar vibrando essa frequência, ela começa a sair da ressonância da pessoa que está vibrando em baixa frequência. Certo? Então essa pessoa vem, essa aqui, né, que perdeu o relacionamento, vem e acessa frequências baixas dessa pessoa que ela já conhece dentro da convivência. Aí essa pessoa baixa a frequência. Só que essa pessoa, ela está no estado de consciência alto, ela está vibrando alto naturalmente. Aí ela sobe a energia e a pessoa fica aqui. Até que chega um ponto que essas pessoas saem da ressonância. E essa pessoa que perdeu o relacionamento não está entendendo por que ela perdeu o relacionamento. Ela perdeu o relacionamento porque ela saiu da ressonância dessa pessoa. Então são coisas que você precisa saber, né? Se você está vendo que o seu relacionamento não está funcionando, volta lá quando você conheceu aquela pessoa. Ah, mas quando eu conheci ela era assim, assim, assim. Como você era?
Porque a avaliação que você precisa fazer é como você era, tá? Porque você era de uma forma ou estava de uma forma, certo? Que você entrou em emaranhamento energético com essa pessoa, por uma questão de ressonância aí, né? Então, essa é uma reflexão fundamental para que você faça sobre o seu relacionamento. Certo, meus amores? Então, o primeiro ponto hoje, falando de relacionamento, de frequenciamento de relacionamento, é avaliar o primeiro contato que vocês tiveram, a primeira fase da experiência, que são os primeiros 3 anos. Depois você avalia se o seu relacionamento é longo. Se terminou nessa fase da paixão, certo? É porque realmente, assim, você gosta de viver, né, no relacionamento em uma alta frequência. Mas, infelizmente, você não vai viver a vida toda em alta frequência em relacionamento nenhum. Você vai ficar pinga, 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 pinga de relacionamento em relacionamento, tá? Porque o relacionamento, eles são fases. 3 anos, fase dos 7, 14 aos 15, 19 aos 20 e fase e já entra a fase de ouro, né? A fase do desfrute do relacionamento. Então, meus amores, não deu certo? Quer restaurar o relacionamento? Começa a entrar numa reflexão de como você operava energeticamente dentro da dinâmica daquela pessoa quando você a conheceu, porque é esse resgate do estado consciencial que você precisa voltar, né? Que você precisa se reconectar. Ok, meus amores? Primeiro passo. Segundo passo, realmente é vocês, depois de ter feito essa análise, essa autoconscientização de como você operava no início, você começar a fazer uma reconexão com essa memória, com essas memórias de bem-estar. Então você vai frequenciar a energia da pessoa usando uma fotografia, tá? Ou usando algo que te lembra, né, uma boa experiência que você teve com essa pessoa, e você vai se conectar com ela, tá? Por meio da foto, e vai lembrar de tudo que vocês faziam, o que vocês gostavam, como era bom, o porquê daquela pessoa se sentir tão feliz ao teu lado, o porquê você se sentir tão feliz, né, ao lado daquela pessoa, e vai se reconectando. E aí você começa realmente a entrar no processo de autoconscientização, que você começa, né, inicia o processo de desvinculamento, tá? Das memórias ruins que você teve com aquela pessoa, certo? Então, assim, o meu convite hoje é para que você entre nesses 3 estágios. Primeiro estágio de autoconscientização, o porquê que você perdeu aquela pessoa, tá? E dentro desse processo de por que você perdeu essa pessoa, saiu em ressonância dessa pessoa, eu quero que você comece a pensar, dentro dessa primeira fase, o que você fazia para você ter se entrado em ressonância com aquela pessoa, ter frequenciado aquela pessoa. Fez o levantamento dessas informações, trouxe consciência, volta a operar no mesmo modo do estado consciencial e energético. Ana, como que eu faço isso? Pega uma foto, algo que você gosta, usa as suas energias e começa a se reconectar com essa pessoa, certo? Bom, começou a se reconectar com essa pessoa mentalmente, não é ficar ligando, não, pelo amor de Deus. Não vai ligar, não vai, perdeu, acabou, como se diz, perdeu, playboy. Se não tiver encerrado o ciclo da parte, né, de conexão de alma, que aí se realmente encerrou esse ciclo na parte de conexão de alma, gente, vira a página e vida que segue, tá? Fazer o quê? Tudo é energia. Se você perdeu o sinal, né, daquela, um exemplo, o que é, Ana? Perdi o sinal da pessoa, tá? Você paga um canal privado de TV, tá? Vamos colocar aí um Globoplay, por exemplo, um canal. Você paga. Você parou de pagar, você perdeu o acesso da pessoa, certo? Você vai fazer o quê? Nada. Ou você paga novamente para entrar em ressonância com para frequenciar aquele canal, ou realmente, né, não tem o que fazer o quê?
né? Mas aí voltando, então o que você vai fazer? Você vai fazer uma recapitulação consciente de como você conquistou aquela pessoa, de como você entrou, né, em frequenciamento com aquela pessoa quando você a conheceu. Depois você vai pegar uma foto, algo, né, que você goste, que lembre da pessoa e lembre da energia da pessoa, e você vai começar a fazer um exercício de reconexão com aquela pessoa, lembrando de como você a conheceu. Isso vai entrar em ressonância com o campo de percepção da pessoa que ela já tem arquivado no estado consciencial dela, né, no sistema de memórias. Aí, por ressonância, é como se você mandasse uma mensagem para uma pessoa que você tem um número que há muito tempo você não conversa. O frequenciamento energético, ele funciona da mesma forma. É isso, gente. Esse ano eu vou entregar tudo para vocês, viu? Só não vai aprender a fazer frequenciamento quem realmente não quiser mudar de vida. Então, eu vou passando aqui rapidinho, falando um pouquinho sobre cada aspecto. Aprender a frequenciar esse ano, vocês vão, tá bom? E tudo é prática. Prática é estado consciencial, certo? Da realidade que você está vivendo, ok? Como ser um frequenciador da sua realidade, é da sua realidade, não é da minha, não é do outro, nem do outro. Se você quiser viver a realidade do outro, você vai ter que frequenciar a vida do outro, entender o que o outro está pensando, o que o outro está vivendo. Isso, né, por isso que existem as modelagens. Então, se eu quero mudar e eu admiro aquela pessoa, o que eu vou fazer? Eu vou entrar em frequenciamento, vou começar a modelar aquela pessoa, o estado de consciência daquela pessoa, assim eu vou me tornar, né, algo ressonante com aquela pessoa, tá bom? Bom, vamos lá. E aí, voltando, né, nessas 3 etapazinhas, quando você menos esperar, depois de estar fazendo esse frequenciamento, tanto frequenciamento quando você conheceu a pessoa, de quando isso, gente, serve para você que deseja conhecer uma pessoa, para você que deseja restaurar um relacionamento ou uma convivência ou um relacionamento interpessoal, e também para você que deseja restaurar o seu relacionamento, tá bom? Então, depois fez essas 2 etapas de forma bem assim resumidas, porque eu vou deixar, né, esse vídeo completo lá no canal do YouTube. Vai lá e assiste o vídeo todo, tá bom? Bom, a 3ª etapa é aguardar, tá bom? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão aguardar, certo? Essa pessoa entrar em contato com você. Então, você vai ficar fazendo o exercício. Quando a pessoa entrar em contato com você, quer dizer, quando ela receber a sua mensagem e te responder, porque muitas vezes a pessoa recebe a sua mensagem. Ela sabe, ela sente que você está frequenciando ela. Só que ela ainda não te respondeu, tá? Quantas vezes você já mandou mensagem para uma pessoa e a pessoa não te respondeu? Isso, gente, é super normal, mas uma hora ela te responde. E quando ela te responder, você, né, aproveita, entra naquela energia de quando você conheceu a pessoa, e aí dá, né, a 2ª etapa, a 2ª fase do frequenciamento, que eu vou voltar aqui e vou falar para vocês sobre a 2ª fase do frequenciamento, que é quando você, né, já passou por essa primeira fase, que tem essas 3 etapas, tá bom, meus amores? Isso serve para tudo, não é só para relacionamento. Isso serve para materializar e manifestar os sonhos que você deseja, tá? Porque, afinal, você é frequenciador da sua realidade. Que tal aprender a ser frequenciador da realidade que você sonha, da realidade que você almeja? Para isso, nós temos fases, e dentro dessa primeira fase que eu passei para vocês, nós temos o quê? As 3 etapas. Eu falei de relacionamento, mas mais para frente nós vamos falar sobre outros tipos de frequenciamento que você faz no seu dia a dia, porque você já é frequenciador da sua realidade. Agora só basta trazer consciência para qual realidade que você deseja, né, frequenciar, e aí você vai aplicando
tá? Todas as fases, e no final você vai conseguir entrar em ressonância com o que você gosta e vai manifestar o que você deseja, tá bom, meus amores? Excelente dia para vocês, forte abraço. Gostou? Clica